Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus nesta noite? Abram comigo a carta do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo de número 5. Versículo 11 e seguintes. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: assim que, conhecendo o temor do Senhor, tentamos persuadir os homens. O que somos é manifesto a Deus, e espero que as vossas consciências sejam também manifestas. Não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos oportunidade de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais que responder aos que gloriam na aparência e não no coração. Se enlouquecemos, é para Deus. Se conservamos o juízo, é para vós. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-no nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Amém? Pode se assentar. Esta é mais uma carta do apóstolo Paulo, que ele escreve à igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, ele foi um jovem, um fariseu, criado aos pés de Gamaliel, sendo, como diz a Bíblia, tendo, na verdade, se destacado entre os demais que ali eram ensinados também. Então, pode-se dizer que Paulo, com relação à lei, aos costumes dos judeus, ele era perito. E era zeloso. A Bíblia também diz que ele era muito zeloso no cumprimento da lei. Até que um dia, porque Paulo, ele passou a ser até perseguidor da igreja de Cristo. Ele caçava como uma fera os cristãos, porque ele entendia que Jesus, ele era um ser humano comum, um impostor, e com isso ele queria também perseguir e matar até os seus discípulos. Só que certa vez no caminho de Damasco, Paulo teve um encontro com Cristo, e ali a sua vida mudou totalmente. Porque tudo que ele imaginava, tudo que ele perseguia, tudo que ele buscava matar, agora ele passou a pregar sobre esse evangelho, sobre esse Jesus, que ele é o Messias, que ele é quem salva, que ele é o caminho da salvação, a verdade e a vida. Então, aqui nesta carta, na qual nós acabamos de ler, a situação que se passa aqui é que o apóstolo Paulo, ele envia essa carta à igreja porque haviam se infiltrado naquela igreja, naquela época, alguns falsos mestres que tentavam denegrir a imagem de Paulo e fazer com que
que aquela igreja também cumprisse ou guardassem a lei de Moisés. E aqui eu anotei alguns pontos, algumas das suas estratégias, as estratégias desses falsos mestres que eles utilizaram para poder denigrir a imagem de Paulo. Eles tinham como objetivo fazer com que os crentes de Corinto guardassem a lei de Moisés, ou seja, fazer uma coisa que Paulo não havia ensinado, porque Paulo pregava e ensinava que a justificação ela era pela fé e não pelas obras da lei. Então eles tentaram fazer com que o povo guardasse a lei de Moisés, ou seja, fazendo algo diferente do que Paulo havia ensinado. Esses homens estavam dizendo que o evangelho que Paulo pregava também era incompleto, porque para que eles pudessem se salvar, eles deveriam, além de crer em Jesus, guardar os preceitos da lei, circuncisão, a dieta dos judeus e o calendário sagrado. Agora, para que eles pudessem obter algum resultado, eles precisavam ganhar a confiança daquela igreja. E eles haviam sido evangelizados e doutrinados pelo apóstolo Paulo. Então, parte da estratégia desses falsos mestres era, então eles diziam que Paulo pregava um falso evangelho porque excluía a lei de Moisés, a antiga aliança e tudo aquilo que Deus havia entregado ao seu povo. Diziam que Paulo era um desviado, porque ele havia renegado as tradições do teu povo. Pois dizia que os sacerdócios e os sacrifícios do templo não tinham mais valia. Que o Messias que Paulo pregava era alguém que havia sido rejeitado pelo seu próprio povo e que não havia recebido crédito nem das autoridades da tua época. Além disso, alegavam que Paulo tinha, na verdade, interesses financeiros, pois que ele saía abrindo comunidades, pois ele queria se aproveitar daquele povo. E por fim, além disso, Paulo vivia apanhando dos judeus e não tinha carta de recomendação nem credenciais nenhuma, que ele era um aventureiro, alguém que tinha decidido começar uma seita com o nome de cristianismo para obter lucro. Não parece diferente do que os incrédulos pensam das igrejas de hoje. Além disso, que Paulo era alguém que havia tido uma experiência estranha no caminho de Damasco. Ele havia enlouquecido e ensinava coisas loucas e estranhas, completamente diferentes daquilo que os judeus aprenderam no Antigo Testamento. Aqui nesta carta que nós acabamos de ler, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11 até o 17, Paulo, na verdade, ele se defende contra essas acusações, contra essas mentiras que esses falsos mestres que haviam se infiltrado dentro das igrejas estavam tentando enganar o povo. Paulo, para se defender, ele faz ao menos alguns apelos. Ele pede para que o recebam como ministro de Cristo e não rejeitem e nem o tratem com descrédito por aquilo que esses homens estavam dizendo. Depois ele pede para os coríntios para que eles se reconciliem com Deus e por fim, que rejeitem esses falsos mestres. Porém, para que Paulo consiga convencê-los, ele os deixa ou os dá alguns motivos. E nós vamos ver os motivos que estão bem explícitos aqui nessa carta que nós acabamos de ler. O primeiro motivo se encontra lá no versículo 11. Quem puder acompanhar com a Bíblia aberta, ficará até um pouco mais didático. Ele diz assim, assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Paulo diz que conhecendo o temor como eu conheço, conhecendo Jesus como eu o conheci lá no caminho de Damasco, é que eu persuado os homens, é que eu procuro convencê-los que Jesus é o Messias, que Jesus é a salvação. Mas ele persuadia, esse temor vinha porque está ligado com o versículo anterior,
a esse capítulo. Se nós olharmos para o versículo 10, isso daqui está conectado, ele está respondendo, porque assim, ó, começa assim que, algumas traduções dizem portanto, ou seja, está concluindo algo. O algo que ele está concluindo está no versículo 10. Diz assim, ó, pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou o bem ou mal. Ora, se havemos que comparecer perante o tribunal de Cristo, nós devemos o quê? Temê-lo. Então Paulo, ele fala assim, ó, eu não estou abrindo comunidades, cuidando de vocês, pastoreando vocês, por nenhum desses interesses que eles estão falando aí. Eu cuido de vocês, mas é por temor a Cristo, porque eu sei quem é Cristo, porque Ele se revelou a mim. Se ele sabendo, conhecendo esse Cristo, sabendo que esse Jesus, que se apresentou a Ele como Salvador, outrora se apresentará como juiz. Então, por isso que Paulo pregava o arrependimento. Aqui ele mostra que, mesmo apanhando, sendo chamado de louco, ele continua pregando. É porque ele conhecia Jesus, ele sabia que além do Senhor e Salvador, iria ser juiz. Agora, eu abro um parênteses. O que me motiva a vir para a igreja é o temor? Será que o que nos motiva a pregar o evangelho ao nosso próximo, ao nosso familiar, é o temor? O que nos motiva, o que nos traz aqui? Será que o que nos leva a falar para alguém, ó, Jesus te ama, mas eu conheço esse amor de Jesus? Que eu leva eu a falar para alguém assim, ó, Jesus ele liberta, Jesus ele cura, mas eu conheço esse libertador, eu conheço esse que cura. Paulo aqui ele estava falando de alguém que ele conhecia, por isso que ele persuadia, ele buscava convencer os homens, ele não parava, porque ele tinha plena convicção do Deus que ele houvera conhecido. Seguindo ainda nos versículos 11 e 12, na segunda parte ele fala assim, ó, mas somos manifestos a Deus e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. O que Paulo está dizendo aqui? Se ele acabou de dizer que o que ele faz é porque ele conhece a Deus, é porque ele teme a Deus, ele está falando assim, ó, e Deus sabe disso. E espero que na vossa consciência vocês também saibam que eu estou falando a verdade. Então não dê ouvidos a esses falsos mestres. Paulo apela agora para a consciência deles, para que não deem ouvidos às calúnias desses falsos mestres. Pois o que motivava na verdade o apóstolo Paulo era o temor de Cristo, e não o que eles diziam. No verso 12, Paulo, sabendo que suas palavras poderiam ser mal interpretadas, ele diz assim, ó, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se vangloriam na aparência e não no coração. Paulo mostra que não estava se gabando de ter temor a Deus, mas que eles deveriam, na verdade, se orgulhar de terem um pai espiritual na fé, um pastor que era temente a Deus, para que eles não deem ouvidos a esses falsos mestres. A aparência aqui, ela está ligada ao que eles se gloriavam na lei, em ofertas de sacrifícios, ofertas de incenso, nas quais traziam animais para serem oferecidos. Ou seja, quando esses falsos mestres viessem até eles para dizer assim, ó, vocês têm que seguir Jesus, mas vocês também têm que cumprir as leis de Moisés, ou seja, ainda continuar fazendo aqueles sacrifícios tolos de animais, porque já não era mais necessário, porque Jesus ele veio aqui, morreu e ressuscitou. Ou seja, não precisamos mais dessas ofertas, desses sacrifícios, até porque, como dito, Paulo ensinava para a igreja que a justificação agora é pela fé, não era mais por isso. Então essa aparência que eles tentaram, então, ou seja, Paulo com isso,
ele estava falando para eles assim, ó, eu não estou me gabando de ser temente a Deus, mas na verdade eu gostaria que vocês se orgulhassem de terem um pai na fé, um pai espiritual, um pastor, alguém que cuida de vocês, que teme a Deus e que não olha para a aparência, mas sim para o coração. Assim eles poderiam ter certeza de que o pastor deles tinha a motivação correta, que era do coração e não a aparente, o culto externo. E que por isso ele vive pregando e persuadindo aos homens. Pois um dia, assim como todos nós, terá que prestar contas, como no versículo 10. Essa é a motivação que os pastores têm e que nós também devemos ter. Pregar o evangelho em saber que um dia seremos julgados. Saber que o temor aqui, respeito, sentimento de respeito, não é aquele sentimento de medo, porque a Bíblia diz que Cristo levou todas as nossas iniquidades e tirou a nossa culpa. Então o temor aqui não é um sentimento de medo, e sim um sentimento de reverência, de respeito a Jesus. Pode esse sentimento de temor, de respeito ao qual Paulo disse que tinha aqui, ele pode hoje, aplicando para as nossas vidas, nos livrar ou evitar muitas situações também na nossa vida particular. Como o pastor bem disse aqui agora há pouco, não há mais tempo, tem que começar hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Quando eu respeito os preceitos de Jesus, eu reconheço Ele como meu Senhor e Salvador, eu respeito tudo o que nos é ensinado, eu evito muitos problemas futuros, até presentes. Temer a Deus, respeitar a Deus, nos livra de muitas coisas ruins, porque nós entramos em muitas situações e depois ficamos nos perguntando, mas como que eu vou sair agora? Era só ter perguntado, como que eu entrei? O que faltou observar? Porque nós observamos inúmeras coisas. Aconteceu, bati o dedo do pé. Eu não olhei que estava esse bendito pé da mesa, esse bendito pé da cama aqui. Mas quando acontece um outro problema na nossa vida, por que acabou o casamento? Por que eu perdi o emprego? É porque eu não fui temente, ou não fui respeitoso com aquilo que a palavra ensina. Como o pastor bem ensina, tem muitas pessoas que pedem, Senhor, abre uma porta de emprego para mim, que eu não vou mais faltar na igreja. Abre o emprego, Deus dá a benção. Nos próximos cultos, cadê o irmão? Não posso vir porque o trabalho está atrapalhando. As coisas que Deus dá, ela não atrapalha. Somos nós que invertemos as nossas prioridades. Além desse motivo que Paulo dá para que eles o recebessem como ministro de Cristo, se por um lado Paulo agora é movido pelo temor, como nós bem vimos, por outro, ele é movido pelo amor. Versículo 13 até o 15, diz assim, porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós, porque o amor de Cristo nos constrange. Aqui Paulo estava refutando mais uma daquelas acusações daqueles falsos mestres, pois eles haviam dito que Paulo teve uma experiência estranha, era um judeu que acabou enlouquecendo, e por isso pregava coisas loucas e estranhas. Então Paulo diz que o que ele prega pode até parecer loucura para as pessoas, mas é porque ele está dominado, constrangido, controlado pela compreensão do amor de Cristo,
Porque ele bem fala, porque o amor de Cristo nos constrange. Ele fala assim, ó, se enlouquecemos é para Deus. Aí no verso 14, pois o amor de Cristo nos constrange. Paulo estava falando assim, se o evangelho que eu prego é loucura, mas é porque eu não consigo parar. É porque conhecer as implicações desse amor, eu sou dominado, eu sou controlado. Porque a primeira implicação é, se ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Verso 15. Isso que é o amor de Cristo. Por isso constrangiu a Paulo e por isso que deve também nos constranger. Pois o Filho de Deus veio a esse mundo para morrer, para que possamos morrer para o pecado. E ele ressuscitou para que possamos viver para Deus. Paulo estava fazendo isso, quando ele entendeu essa implicação desse amor, ele não importava mais para ele o que falavam ou o que diziam. Não importava se ele apanhava, se ele ia ser preso, não importava. Porque quando ele compreendeu a implicação desse amor, ele não conseguia mais parar de falar. É por isso que Paulo propagava o evangelho, por isso que ele não se importava se era loucura. Vamos nos colocar no lugar do incrédulo que um dia nós fomos. Um dia para mim, talvez para você, o evangelho parecia a maior loucura do mundo. Porque como que pode o filho de um carpinteiro outrora se declarar como salvador do mundo, como filho de Deus, que tinha 12 discípulos, um o traiu, o outro negou, os outros 10 fugiram? Como pode um cego de nascença enxergar? Como pode uma pessoa ficar grávida do Espírito Santo? Parece loucura, parece que não tem nada a ver. O mundo zomba de nós assim. Mas Paulo diz, eu sei que o que estou pregando um evangelho que parece loucura. Tanto é que os adversários de Paulo diziam que ele era um judeu que havia ficado louco. Mas Paulo diz que se enlouquece por causa de Deus, porque eu também entendi o amor de Cristo em Jesus. Pois ele morreu por todos para que os que vivem, vivam para ele. Por isso, não posso parar de falar. Essa é a minha motivação. Um parênteses. Até que ponto o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele tem nos dominado, ele tem nos controlado, tem nos feito não parar de falar de Jesus, tem nos feito querer fazer a obra. Qual é a nossa motivação? Porque Paulo aqui ele responde à igreja que o que o fazia falar, pregar, abrir comunidades, não era o que estavam falando, e sim porque ele havia compreendido, entendido o amor de Jesus. Será que nós temos a plena convicção, ou temos entendido, ou quando olhamos para a cruz, nós temos essa mesma convicção de Paulo? É necessário que nós tenhamos essa convicção, porque tudo na nossa vida muda. Quando nós colocamos Deus como prioridade, entendemos que o que Ele fez, o sacrifício que Ele fez, Ele é impagável. Estava falando com minha esposa que quando eu estava meditando nessa palavra, ontem, hoje, eu me senti cansado de tanto apanhar da palavra. Porque olhando para mim, eu fiz uma introspectiva de que eu preciso melhorar muito. Jesus, Ele ainda está aqui.
decisão está em nós. Parece que os louvores que foram louvados aqui e a palavra que o pastor que antecedeu aqui, parece que encaixou. Nós precisamos olhar para dentro de nós nesta noite. Não deixar para amanhã. Eu vou ver. Olha já. Faça uma introspectiva. Olhe para o sacrifício de cruz. E começamos nós a ter essa motivação para fazer as coisas de Deus, para fazer a obra. Aqui estamos diante de uma motivação que talvez seja maior do que a do temor. Pois se o temor levava Paulo a persuadir os homens, o amor constrangia, o dominava, o controlava. A sua vontade, o seu querer, assim ele não poderia fazer outra coisa senão pregar o que tinha entendido, o amor de Deus. Eu lembro bem de um versículo que o pastor leu. Assim, quando ele chegou, ele fez uma reunião com os obreiros aqui, nesse cantinho aqui, ó. Ele chamou os obreiros, acho que o GPA vai lembrar, o Leandro, o pessoal. Ele falou assim, ele foi lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, ele disse que aquele que deseja o episcopado, boa obra deseja. Aquele que deseja ter funções dentro do ministério, aquele que deseja o diaconato, o presbitério, o pastorado, ser evangelista, aquele que deseja algo dentro da obra, a palavra de Deus diz, boa obra deseja. Mas qual tem que ser a nossa maior motivação para isso? Já citamos dois: o temor a Deus e o amor a Deus. O Evangelho, na verdade, é uma joia escondida ou perdida no meio da sociedade. Porque muitos estão preocupados, vou usar esse termo, em prosperidade, em teologia, não sei se pode dizer teologia ou doutrina da prosperidade, bênçãos, quantidade, revelações, com ter. Em outras palavras, muitos estão preocupados tanto com o ter, que esquecem do ser para Deus. Porque o ser para Deus, ele muda tudo. Eu posso ser ou ter tudo, mas se eu não for tudo para Deus, eu não tenho nada. Eu posso ter tudo, se eu não for tudo para Deus, eu não tenho nada. O terceiro motivo que leva Paulo a pedir para que a igreja o receba como ministro de Cristo e não dê ouvidos àqueles falsos mestres, nós encontramos lá no versículo 16 e 17. Que diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, agora, já não o conhecemos deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aqui Paulo está se referindo à mudança de mentalidade a conhecer a Cristo. Paulo mostra para eles
que antes de conhecer a Cristo, Paulo revela no verso 16 que conhecia a pessoa conforme a carne. Ou seja, ele tinha uma avaliação humana das pessoas, pois julgava pela aparência e pelos critérios errados, pois ele não conhecia Jesus ainda. Embora ele tenha sido um judeu zeloso, que conhecia o Antigo Testamento e o Deus do Antigo Testamento, por não conhecer a Cristo e as implicações desse amor salvador de Jesus, olhava para as pessoas conforme a carne. Paulo aqui também fala na sequência que ainda que tenhamos conhecido Jesus segundo a carne, contudo, agora não o conhecemos mais desse modo. Ele diz que olhava para Jesus conforme a carne. Para ele, como eu disse no início, Jesus era como uma pessoa comum, como eu e você, que era um falso profeta, que merecia ter morrido, assim como os seus seguidores. Então, antes de conhecer a Jesus no caminho de Damasco, a visão de Paulo, que Paulo tinha de Cristo, era uma visão segundo a carne. Mas após o acontecido no caminho de Damasco, Paulo verdadeiramente conheceu Cristo e as coisas mudaram no verso 17. Antes de ler o verso 17, eu quero abrir mais um parênteses. Nós, quando não olhamos para Jesus, ou não temos um novo nascimento, a nossa visão não é diferente da de Paulo antes de conhecer Jesus. Quando eu não mergulho nesse amor, quando eu não sou dominado por esse amor, quando qualquer coisa me tira da presença de Deus, quando qualquer pessoa ou qualquer situação me tira do caminho do Senhor, ou me faz inverter a ordem de prioridades na minha vida, na qual Deus é a prioridade, não sou diferente de Paulo. Mas depois que Paulo teve esse encontro com Jesus no caminho de Damasco, o verso 17 diz que, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é o que aconteceu com Paulo. O primeiro sentido desse texto é que estar em Cristo muda nossa perspectiva como pessoa. Ela não olha mais para as pessoas e nem conhece a Cristo conforme a carne. E não olha para o mundo segundo a carne. Mas olha do ponto de vista da nova criação, que envolve também uma mudança de coração, de experiência, de relacionamento e tudo mais. Mas o primeiro sentido aqui é uma mudança de mentalidade, ou o que chamamos de cosmovisão, maneira de ver o mundo. Nós já estamos cansados de ver pessoas que se desesperam por qualquer situação. Pessoas que abandonam o seu cônjuge por qualquer motivo. Pessoas que desistem da salvação do seu cônjuge, da salvação do teu filho, da tua filha, por qualquer motivo. Porque a visão dela ainda é uma visão humana. Quando nós adquirimos essa visão de Cristo como nova criatura, nós não enxergamos mais as coisas como elas são. Por isso que o Evangelho lhe parece loucura para aqueles que não creem. Se alguém está em Cristo, ele faz parte da nova criação. As coisas velhas, antigas, já se passaram. Ou seja, a maneira velha de ver o mundo como antigamente, essas coisas passaram. Elas devem passar. Se nós fizermos uma
voltar a lembrar ou fazer uma retrospectiva da nossa vida, será que deixamos tudo para trás? Será que todas as coisas velhas da nossa vida passaram? Ou nós ainda vivemos carregando uma mochila carregada de coisas velhas, de dores antigas, de traumas e conflitos internos antigos? É preciso tirar essa bolsa de coisas velhas, tirar todo esse lixo e deixar Jesus direcionar a nossa vida. Agora Paulo responde porque ele prega, porque ele convence as pessoas e porque ele é louco. É porque agora ele vê da maneira correta. Quando nós vemos um irmão sofrendo, uma irmã sofrendo, alguém passando necessidade, e nós ajudamos na hora, não é depois, como nós aprendemos com o nosso pastor. Comida não espera, fome não espera. É porque nós estamos na visão correta. Se eu tenho as mesmas motivações que o apóstolo Paulo para fazer a obra de Deus e levar a palavra de Deus, temor, amor e nova criação, eu enxergo certo. Então Paulo deixa claro que não era doido e que ele sabia o que falava, pois primeiro ele temia a Cristo, porque ele sabia quem Cristo era. Segundo, porque ele estava constrangido, dominado, controlado, motivado pelo amor de Jesus. E terceiro, porque agora ele entende o mundo da perspectiva correta. Pois eu faço parte dessa nova criação que Deus já começou na vida de Jesus Cristo. Nós fazemos parte dessa criação que Deus começou na vida de Jesus Cristo. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, agora basta a nós nos entregar, mergulhar nesse amor, para vermos o mundo de uma perspectiva diferente. Ir para o trabalho no qual nós não queremos nem entrar nele, e trabalhar como se fosse para Deus, enxergar com uma perspectiva diferente, olhar para o meu cônjuge e não enxergar o inimigo lá, porque ela não é a minha inimiga, ele não é o seu inimigo. Enxergar o casamento sob uma perspectiva diferente, enxergar o seu irmão com uma perspectiva diferente, como alguém que estará lá no céu com você. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos ter essas motivações que o apóstolo Paulo teve. Achei lindo nessa carta porque ele se defende sobre essas falsas acusações, mas em contrapartida, ele nos deixa muitas lições como essas. Para ele, apóstolo Paulo, conforme o verso 17, parte B, diz que eis que tudo se fez novo. Tudo já se fez novo na nossa vida, ou tudo pode se fazer novo na nossa vida também. Se ainda não fez, se tudo ainda não é novo na nossa vida, ainda pode ser, enquanto há tempo. Corramos para Jesus agora. Não deixamos o inimigo tirar o que temos de mais precioso, que é a vida, que é a nossa fé. Vale a pena. O pastor disse algo aqui que fiquei pensando ali fora. Nós vamos viver muito mais tempo do outro lado do que aqui. Aqui passa rápido. Onde queremos viver mais a eternidade? Com Cristo ou sem Cristo? E eu quero
convidar a igreja para se colocar de pé, para fazermos uma breve oração, se o pastor permite. Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus amado, Deus querido, obrigado, Senhor, por esta palavra. Pai santo e eterno, afaste de nós, Senhor, tudo aquilo, ó Pai, que não é do Senhor. Deus, abra a nossa visão, Deus, nos faça compreender esse amor, ó Pai. Nos faça compreender, meu Deus, o seu sacrifício, ó Deus, nos faça, ó Pai, ser dominados, controlados, meu Deus, por esse amor. Pai santo e eterno, ó Pai, coloque em nós, meu Deus, um coração novo, coloque em nós, meu Deus, mais de Ti. Ó Pai, somos necessitados de Ti, Senhor. Sem Ti não somos nada, meu Deus, guia nossas vidas, guia os nossos passos, em o nome de Jesus Cristo. Amém.